Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Hoje, dia 16 de agosto, segunda-feira, quando o Corinthians ganha, a semana fica tranquila, né, rapaziada? Vamos ser sinceros, dá aquela tranquilidade, a gente fica mais feliz. Vai trampar feliz? Nem sempre, nem sempre. Mas o Corinthians fez o papel dele dentro de casa. Vou trazer aí todas as novidades para vocês. Mas antes, só aquele recadinho para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Muita novidade para vocês, certo? Podem me seguir lá, mandar um salve na DM. E também a parceria que eu fechei com o Carlos, um cara aí que tem um projeto muito bom, me apresentou. Tô conseguindo ganhar uma renda extra. Eu sei que tem gente aí que tem acesso à internet, pelo celular, pelo computador e tá precisando desse dinheiro. Então aproveitem a oportunidade, chamem o Carlos aí no WhatsApp, tem o link nos comentários, na descrição. Fala: Carlos, vim pelo John do Timão, salva o contato dele lá e já pergunta: como que eu faço para participar? O Carlos vai explicar o projeto direitinho para vocês e aí vocês já podem começar a trabalhar. Demorou, família? Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians. Como eu falei, o Corinthians venceu em casa, um jogo importantíssimo pra gente. Por quê? Silvinho vinha de uma sequência péssima. Só vencia os times que estavam lá embaixo. E aí venceu o Ceará, que é um adversário direto do Corinthians. Adversário direto, que a gente aí alcançou 21 pontos com essa vitória. O Ceará tem 23. O Corinthians atualmente é o 11º, certo? Ainda tem jogo para ocorrer hoje à noite entre a Chapecoense e o América Mineiro, mas tem jogos atrasados. O Juventude tem jogo atrasado, Atlético Paranaense, Flamengo, Fluminense, entre outros times, certo? Então, até o momento, o Corinthians é o 11º com 21 pontos, deu uma distanciada aí, 6 pontos da zona do rebaixamento. É muito importante pra gente essa vitória, porque pela confiança em casa, pela estreia do Renato Augusto, pelo momento do campeonato, uma reta final de primeiro turno, até porque a próxima rodada do Corinthians é contra o Atlético Paranaense fora, mais um jogo de confronto direto. Corinthians 21 pontos, Atlético Paranaense 23. O Atlético é o 6º, é o time que classificaria para a pré-Libertadores. Então, é a hora do Corinthians engatar a quarta marcha e acelerar, cara. Aproveitar aí as 3 primeiras marchas, duas do Adson e uma do Renato Augusto, cara, e dar sequência no campeonato. A partida de ontem, cara, uma das melhores do Corinthians no comando do Silvinho, certo? Porque contra o Santos o time jogou bem, foi superior ao Santos, mas não matou a partida, Ontem, quando teve oportunidade com o Adson, já fez o primeiro. Na segunda oportunidade, já fez o segundo gol. Eu vi que não estava normal quando o Fábio Santos acertou um cruzamento e a gente abriu 2-0 no primeiro tempo em casa. Falei: não, agora esquece, ninguém tira essa vitória do Corinthians. O Ceará tentou em alguns momentos incomodar o Corinthians, chegou a incomodar, certo? Chegou a incomodar a nossa defesa e aí no segundo tempo entrou o craque, o monstro, certo? Eu sou fã do Renato Augusto, quero trazer aqui para vocês, já de antemão, sou fã dele. Uma das primeiras bolas que ele domina, bate chapado, cruzado no ângulo, golaço. 3-0 Corinthians. Aí eu falei: acabou, tranquilo. Na sequência, a gente toma um bago do meio da rua. Aí foi o primeiro gol do Ceará, acabou descontando, ficou nisso 3-1, certo? Ficou nesse 3-1. E aí o Ceará tentou crescer na partida, teve alguns momentos, o Corinthians teve outras oportunidades também, certo? Eu pretendo fazer uma live lá no Instagram essa semana para comentar um pouco mais sobre a partida, debater com vocês também. Fechou, família? Mais no mais, atualizando, foi isso sobre o jogo. Quero saber a avaliação de vocês aí, o que acharam da partida, a estreia do Renato Augusto, o Silvinho se mantém mais um tempo aí no cargo do Corinthians e assim a gente segue, família. E aí, falando no Silvinho, ele deu uma entrevista aí, coletiva, né, após a partida, falou que, repetimos um bom primeiro tempo, se referindo ao jogo contra o Santos, que ele, segundo ele, o Corinthians já vinha de uma boa performance, certo?
e muito provavelmente sim a melhor atuação do Corinthians no Brasileirão, porque acabou com gols e o resultado bem equilibrado na nossa casa e uma grande vitória. E aí, perguntaram sobre o Luan. Silvinho, e o Luan? Ele respondeu o seguinte: grandes atletas podem jogar juntos sem problemas, a história mostra isso. Quando eu falo que o Luan está treinando bem, é pela pergunta, mas todos os atletas estão treinando bem. Existe um processo natural, inclusive com a chegada do Juliano e do Renato, de competitividade dentro do elenco nos treinos, que é muito saudável. Todos ganham. O Luan e os demais atletas estão treinando bem. Então, Silvinho já mudou o discurso dele. Perguntaram sobre o Luan, tá treinando bem. Agora, todo mundo tá treinando bem. Ponto. É isso. Essa é a resposta do Silvinho quando perguntam, por que você não coloca o Luan? Você mantém o Jô, você põe o Vital no lugar do Adson, você põe o Marquinhos sempre no lugar do Mosquito, trocou o meio-campo, em dado momento deixou Gabriel, Juliano e Renato Augusto, depois colocou Xavier e Gabriel e o Renato Augusto à frente. Nunca põe o Luan. Nunca. Certo? E aí, para complementar, eu queria trazer aqui que durante a transmissão, o Casagrande, durante a transmissão da Globo, tem aquela votação lá pro craque da partida, certo? Já fazem aí, 5, 6 jogos que toda vez o Luan é o mais votado como craque da partida. E fazem 5, 6 jogos que o Luan nem entra nos jogos do Corinthians. Aí o Casagrande veio e falou: eu queria fazer um alerta. O Luan está ganhando essa votação todo jogo porque está ficando para trás. Está ganhando por chacota. Ele precisa acordar. Então Casagrande, desculpa, cara, mas você errou feio, viu? A torcida do Corinthians tá votando no Luan em um protesto contra o Silvinho, tá? A gente quer que o Silvinho veja isso e coloque o Luan para jogar. Certo? Dê oportunidades para ele, porque o Vitinho teve, o Vital teve, o Marquinhos teve, e o Luan simplesmente não entra. Pode estar ganhando, pode estar perdendo, não importa a situação, certo? Não é que para todo jogo tem que colocar o Luan, mas quando você tá perdendo você não coloca, quando você tá empatando você não coloca, quando você tá ganhando você não coloca. Para que serve o cara? Para quê? Para que serve o cara? Certo? Então, só corrigindo aí o Casagrande, a crítica é ao Silvinho e não ao Luan nesse momento, tá? Nesse momento. Críticas ao Luan existem, vão existir, tudo bem. Mas nesse momento, para votação de craque da partida, a crítica é ao Silvinho. Concordam, família? Discordam comigo? Acham que essa tática é válida pela torcida do Corinthians? Estão na razão? Comentem aí, por favor. Agora falando sobre o mercado da bola, o Matheus Davó, como eu já passei para vocês, fechou com o clube da MLS, o Philadelphia Union, certo? Fechou lá, já tá jogando semifinal da Champions da CONCACAF. Na época, muita gente falou, o Davó não quis jogar no Sub-23 do Corinthians, o Corinthians dispensou ele. Ele deu uma entrevista e falou o seguinte: mágoa não, mas saí com o sentimento de não entender o que aconteceu e o que se passou. Mas o assunto já se resolveu. É opção de carreira. Eu não entendi por que saí do time. Eu estava jogando e eles estavam me forçando a ir para o Sub-23. E eu preferi ir para um time grande também, com a torcida que sempre me apoiou. Na época, o Davó chegou a ser titular do Corinthians, fez gol contra o Internacional, havia feito um outro gol importante, o Mancini era o treinador. Passou coisa de 1 a 2 semanas, o cara sumiu, não foi nem relacionado para um jogo. E o Mancini pedindo para ele ir para o Sub-23. Agora, o que aconteceu, o que deixou de acontecer para o Davó receber esse pedido, só o Mancini vai saber responder, a comissão técnica. O jogador falou que ele não sabe, não entendeu o que aconteceu, o que se passou. Só que ele estava jogando, isso é verdade, e pediram para ele ir para o Sub-23.
Aí eu te pergunto, por que a comissão técnica não chega e explica? Ó, a gente tá colocando ele lá por isso, isso e isso. Aí a gente ficaria tranquilo do lado de vocês. Por exemplo, se vocês falam, vai ser pro desenvolvimento técnico dele. Ele chega e fala, não quero que não sei o que, vou pro Guarani. Beleza, irmão, tchau, obrigado. Pegou as coisas dele, foi pros Estados Unidos, o Corinthians vai ganhar o dinheiro. Beleza. Não dá pra ficar tendo dor de cabeça com um jogador igual o Matheus Davó, que não vai resolver os nossos problemas. Concordam? Discordam, família? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixem o like para fortalecer. Ó, 40 mil inscritos, hein? Vamos bater que falta pouquíssimo. Bom, o Léo Natel, assim como o Luan, assim como outros atletas aí, estão há muito tempo sem atuar. O Léo Natel mesmo tá 2 meses, sem nem entrar. O Luan, a gente pede em alguns momentos, porque, pô, não é possível que ele seja pior que o Rony. Tem hora que você precisa ser mais ofensivo. Tem hora que precisa de uma outra opção ali no meio. Certo? Por isso que a gente pede o Luan, pede o Arauz. Em alguns momentos. Não dá pra jogar com Cantillo, Gabriel e Rony e você perdendo o jogo. Ele não põe um meia, certo? A gente pede um meia. Não é porque é o Luan, porque é o Arauz. Agora, o Léo Natel já jogou de ponta, não deu certo. De falso 9, meu Deus do céu, o tanto de gol que ele perdia. Mas o Léo Natel é rápido. Mas o Léo... Esquece. Ruim. Não sabe finalizar. Certo? Então de falso 9, cara, ele se movimentava, a bola chegava, perdi o gol. Certo? E aí agora, a ótima novidade, ao meu ver, o jogador recebeu uma proposta de um clube da Turquia. A proposta já está na mesa do Corinthians e o clube ficou de dar a resposta hoje, segunda-feira, certo? Informação aí do Jorge Nicola, segundo aí do próprio jornalista, a proposta gira em torno de 3 milhões de euros, dá, sei lá, 18 milhões e meio de reais e o Corinthians tem 70%, certo? Então 70% de 20, tira essa conta aí. O Corinthians vai pegar em torno aí de 12, 13 milhões de reais. Essa é a grande verdade. Acho que é uma boa. Certo? Acho que é uma boa. Se der para aumentar um pouquinho esse preço aí, beleza, melhor pro Corinthians. Mas o Léo Natel veio de graça. A gente não pagou nada. Tem um salário já ali, ó, 200, 300 mil. Então, vai aliviar um pouco a folha salarial, vai chegar um dinheiro para pagar salário atrasado. Beleza. E é um cara que a gente não tá nem utilizando. Não vai mudar nada. Abre espaço para um jogador da base, igual o Adson, que fez 2 gols hoje, que fez 2 gols ontem, foi importantíssimo. Certo? Então, é nisso que eu penso, cara. Por mim, se a proposta for boa pro Corinthians, se avaliarem e falar, não, o preço tá dentro do mercado, tchau pro Léo Natel, nem pensa, rapaziada. Mas e aí? Qual que é a opinião de vocês sobre essa negociação aí do clube turco? Já fizeram a proposta, está na mesa do Corinthians. Basta a gente aceitar ou recusar. A decisão deve sair hoje. E aí, devo atualizar também no Instagram e no vídeo de amanhã. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!